Bem, nós já finalizamos a etapa um ou o módulo um, e agora nós vamos iniciar a descrição, a apresentação dos itens do módulo 2. Esse módulo 2 chama-se Receita Secreta do Bolo da Vovó. E por que que ele tem esse nome? Simplesmente porque aqui talvez esteja o item mais importante, ou talvez o item mais completo que é possível verificar todas as nuances, os objetivos, as metas, as atividades, o custo, as pessoas que vão participar durante a execução do seu projeto. O item população beneficiária é um item extremamente importante, porque ele dialoga com o critério 1, que é o critério de relevância. Nesse item, é importante quantificar e informar o número de beneficiários diretos e também quantificar e informar o número de beneficiários indiretos. Mas você sabe a diferença entre um e outro? O beneficiário direto é aquele indivíduo, é aquela pessoa que vai receber uma ação diretamente pelo projeto. Ou seja, é alguém que vai participar de uma capacitação, é alguém que vai receber algum bem, é alguém que vai participar de um dia de campo na área rural, e por aí vai. Essa mesma pessoa, ela é considerada e quantificada como um beneficiário direto. Esse beneficiário direto, quando ele recebe uma ação, quando ele foi qualificado, quando ele recebeu uma informação e ele volta para o seu ambiente de trabalho ou volta para o seio da sua família e essa ação que ele sofreu se reflete em alguma mudança, em um impacto positivo na vida de outras pessoas, essas outras pessoas são os beneficiários indiretos. É importante você averiguar quem de fato está ao redor deste beneficiário direto e se a ação que ele está sofrendo, sendo impactado pelo projeto, atingirá outras pessoas. E se atingir, é importante mensurar, ou seja, colocar na ponta da caneta. Vamos lá, você já entendeu o que é o beneficiário direto e o que é o beneficiário indireto. Além de quantificar os beneficiários diretos e indiretos, é importante você caracterizar quem é a população beneficiária que vai ser atendida pelo seu projeto. E como é que você pode fazer isso? Por idade. Você vai estar atendendo crianças, adolescentes, jovens ou idosos. Aponte isso no seu projeto. Ainda existem outras formas de caracterizar, como sexo, renda, nível educacional, ocupação, uma localização geográfica, o estado civil, tamanho de família, grupos minoritários, ou seja, se você vai estar atendendo mulheres, negros, população LGBTQIAPQA+, entre outros. E ainda se você vai estar atendendo categorias que fazem parte de grupos étnicos raciais, como os indígenas, quilombolas, pescadores, dentre outros. Ainda é imprescindível que nesse item você descreva se o público-alvo do seu projeto, ele já foi ou ele ainda é impactado pela usina hidrelétrica de Belo Monte. Se ainda é preciso que você diga como esse impacto está se dando. Se já foi, também faça isso. Descreva como que foi esse impacto na vida dessa população beneficiária. Um item de extrema importância é o cronograma físico-financeiro. O cronograma físico-financeiro é a história contada por etapas e precificada do que vai ser feito no seu projeto e de quanto ele vai custar. Mas antes que eu te apresente como é a planilha físico-financeira que você deve inserir na submissão de proposta do seu projeto, eu quero te dizer algumas informações sobre o que não pode ser solicitado ao PDRS Xingu e que não deve constar dentro do seu projeto. É vedado o uso de recursos dos projetos para pagamento de escrituras, custos judiciais, custos retroativos e anuidades de profissionais.
Todos esses custos, eles devem ser considerados como contrapartidas do seu projeto. Para que você faça o adequado preenchimento do cronograma físico-financeiro, é importante que as etapas anteriores, ou seja, a definição do objetivo geral, a definição dos objetivos específicos, a transformação desses objetivos específicos em metas e o detalhamento das atividades já esteja pronto, para que depois você não precise refazer ou ter um retrabalho ou avançar em etapas e depois ter que voltar, porque é do cronograma físico e financeiro que sairão as informações que ajudarão ou que serão de forma integral transportados para outros itens do plano de trabalho. Eu ainda tenho que te avisar que o cronograma físico-financeiro é o centro de avaliação do critério 2, que é o critério de efetividade operacional e implementação do seu projeto, e tem peso 2 na avaliação. O cronograma físico-financeiro do projeto, ele é uma planilha em Excel e precisa ser preenchida corretamente. Tem muitas fórmulas, então se certifique-se do entendimento pleno de todas as informações e do formato de fazer esse preenchimento. Na parte inferior, nós temos algumas abas, como a síntese do projeto, o planejamento, atividade teste, dados e painel. Das 5 abas que compõem a planilha em Excel, que são síntese do projeto, planejamento, atividade testes, dados e painel, na primeira aba, que é a síntese do projeto, você vai preencher apenas a linha de número 5, que é a que descreve qual que é o eixo temático que você escolheu que está concorrendo ao seu projeto. Esqueça qualquer outros campos desta aba, porque elas serão preenchidas automaticamente a partir da alimentação da aba Planejamento. A aba Planejamento inicia pelo nome do projeto. O nome que você designou para o seu projeto, aquele que deve conter no máximo 25 caracteres, ele deve ser inserido aqui. A primeira parte dessa planilha, ela traz os dados que você deve inserir, caso tenha, sobre bens e insumos que não estão ligados a nenhuma meta. Por exemplo, se você estiver solicitando um notebook e esse notebook não tiver ligado especificamente à obrigatoriedade de que ele precisa para a execução de alguma das metas do seu projeto, você deve inseri-lo aqui neste campo. Então, você vai dizer que é um notebook, vai informar a data estimada da compra e no campo posterior, que são das especificações, você vai explicar, detalhar como que esse notebook deve ser. Você vai colocar todas as configurações. É importante que eu te avise que aqui, no qualquer campo de especificação sobre insumos aqui na planilha físico-financeira, do cronograma físico-financeiro, não deve conter marca. Então, se você deseja, se o seu projeto precisa de um item muito específico e ele é conhecido por uma marca, você deve especificar as configurações, mas não a marca de fato. É importante ainda que sejam preenchidas informações como quantidade, unidade e categoria. Mas o que é categoria? Categoria aqui nessa planilha se divide em obras, bens e serviços. Nesse caso, você está pedindo que é de bens e insumos, sempre vai ser nesse ponto aqui de bens. Informe ainda o valor unitário, o valor total. Essa coluna de status, pule, ela será preenchida no futuro quando o projeto estiver em execução. Nos campos seguintes está o cronograma orçamentário. E aí você deve dizer em qual mês esse objeto, esse bem, esse insumo, ele deve ser adquirido.
Lembre-se, você deve apontar corretamente quando cada bem, quando cada serviço, quando cada obra deve ser construída, deve estar pronta, deve estar nas mãos do proponente para que a meta seja realizada, porque é através desse cronograma que a gestora de projetos do PDRSX providenciará todos os meios para que todos os tipos de aquisições sejam de fato feitas a contento e assim não haja nenhum atraso na execução do seu projeto. Estabelecidas metas a serem alcançadas pelo seu projeto, você vai nomear cada meta. Você vai definir a meta 1 e vai nomear qual é essa meta de número 1. Existe uma coluna com o número, que são as atividades que a sua meta está sendo desdobrada e como ela vai ser executada. Síntese das atividades são todas as atividades que compõem a sua meta, ou seja, é o passo a passo que vai ser feito para que essa meta seja alcançada. Tem um campo posterior que é de data, você vai colocar uma data de início e uma data de término. Quando a gente clica aqui na coluna posterior, que é de dias, você pode perceber que ela é uma fórmula, então você não preenche, porque quando você insere a data de início e a data de término, automaticamente essa coluna que é dias, ela é preenchida. Essa coluna do dia, de quantidade de dias, ela é importante porque ela vai lhe orientar a verificar a espacialidade com que o seu projeto está tomando. Lembre-se, você pode submeter um projeto cuja execução físico e financeira pode se estender até 24 meses, ou seja, 2 anos. Contudo, se o seu projeto tiver várias metas e essas metas tiverem várias atividades, considere fazer um planejamento detalhado para que você tenha uma certa folga entre a execução das metas ou que você verifique que essas metas possam ser executadas, realizadas em paralelo sem que haja um prejuízo ao corpo técnico e à qualidade dos resultados que se deseja alcançar. A próxima coluna a ser preenchida é a de atividade pré-requisito. Vamos imaginar que a sua meta 1 aqui seja a capacitação de profissionais na área de saúde materno e infantil e atenderá um público de 20 profissionais. Você tem a sua meta determinada. A primeira atividade será contratar uma consultoria especializada. Você está falando de um serviço de saúde e ainda uma área muito específica dentro da área de saúde. A segunda atividade, aliás, é a mobilização desses participantes, ou seja, dessas pessoas, desses funcionários, servidores que trabalham nessa área. E uma terceira atividade é, de fato, realizar a oficina. Gente, tá bem simples aqui, só para um exemplo, tá? Vamos imaginar que contratar a consultoria especializada esteja sobre responsabilidade do PDRS Xingu, que é a coluna H, que é a coluna que é quem que é o responsável por executar essa atividade. Mobilizar participantes seja responsabilidade do proponente, ou seja, da sua instituição que propôs o projeto. E a realização da oficina seja um parceiro, ou seja, uma instituição com quem você está construindo uma parceria hoje e firmou essa parceria para que, quando o projeto aprovado, quando fosse a data de realizar essa atividade, esse parceiro entrasse em ação. Mas vamos lá. Como é que a gente define a execução, a realização de cada atividade, sabendo de uma sequência lógica? É aqui na coluna G, na atividade pré-requisito, que isso fica estabelecido, que fica claro para todas as pessoas que fazem a execução e o monitoramento do seu projeto. Vamos lá, se essa oficina depende exclusivamente para acontecer de uma consultoria especializada,
Então, eu preciso que a contratação dessa consultoria ela seja realizada primeiro. Então, a minha atividade pré-requisito para realizar essa oficina é a atividade 1.1, que é contratar a consultoria especializada. Mas ainda eu preciso, além de ter essa contratação dessa consultoria, eu preciso também ter participantes dispostos, né, e alinhados com a agenda organizada para participar. E eu preciso que esses participantes estejam mobilizados. Essa mobilização é a atividade descrita no item 1.2. Logo, a minha atividade pré-requisito para que a realização da oficina de fato aconteça são as atividades 1.1 e 1.2. Seguindo ainda nesse campo, nós temos o instrumento contratual. Não precisa se deter nesse momento a preenchimento dessa coluna, porque quando o seu projeto estiver em execução, ele será definido em acordo com a gestora de projetos. No campo posterior, ou seja, na coluna J, tem a descrição da atividade. Você vai descrever como que essa atividade vai ser feita. É uma metodologia, né, resumida. Então, contratar a consultoria especializada. Você deve dizer como que essa consultoria deve ser contratada. Mobilização de participantes, você vai dizer se vai ser via grupos de WhatsApp, se vai ser via ofício, se essa mobilização é de porta em porta, se ela é feita no meio rural, como que ela vai ser feita e por aí vai. Ainda você precisa informar a quantidade, a unidade e a categoria. Nós já falamos sobre categoria, que é obras, bens e serviços. E, de igual modo como foi para o detalhamento dos bens e insumos que não são ligados a nenhuma meta, é preciso que o custo unitário e o custo total eles sejam definidos e seja apontado em qual ou quais meses eles serão precisos ser mobilizados para que a sua meta fique em cumprimento de acordo com o que você planejou, de acordo com o que você sonhou. Eu vi algo aqui e lembrei, o mês 0, ele é um mês que não conta, tá? Ele é um mês, por exemplo, de celebração do projeto. E aí você conta a partir do mês 1, mês 2 e por aí vai até o mês 24, caso o seu projeto seja ou será executado em 24 meses ou 2 anos. Detalhado como a meta irá ser executada, ou seja, quais são todas as atividades que compõem essa meta, e definido o período de execução, o responsável, os desembolsos necessários, os períodos de desembolso necessário, você vai entrar num campo de detalhamento dos bens e insumos ligados à meta. Ou seja, é a lista de compras de qualquer coisa que você necessita que precisa para que essa meta seja executada. Aqui no exemplo, na planilha que está disponibilizada no site, tem 25 itens. É claro que a sua meta pode ter menos ou mais, então preencha de acordo. Considerando o exemplo que nós estamos tomando aqui, que é de uma capacitação para profissionais de saúde, e considerando as atividades já listadas, que é contratar consultoria especializada, mobilizar participantes e realizar a oficina, eu listei aqui 5 insumos. Contratação da consultoria especializada, alocação de uma caminhonete, combustível, cadernos e canetas. De igual modo, já foi explicado, eu preciso dar uma data estimada para essa compra, ou seja, eu preciso dizer uma data de início e uma data de término. Eu preciso fazer uma correlação de que esse insumo ele esteja ligado à sua aquisição a uma atividade pré-requisito, ou seja, eu preciso que alguma atividade anterior me dê o start, me dê o play para que esse insumo ele seja adquirido. No campo seguinte, eu tenho as especificações. Se essa consultoria
que é para a área de saúde, mas ela é para qualquer área de saúde? Não, aqui nós estamos tratando de uma capacitação em, acredito que eu tenha falado, em materno, infantil ou algo semelhante. Então, você precisa das características do que essa consultoria vai fazer para que, de fato, a contratação ela seja feita de forma correta e atinja os objetivos que você estabeleceu para o seu projeto. É preciso também, foi listado, a locação de uma caminhonete. Que caminhonete é essa? Que locação é essa? Ou que característica especial precisa ter? Lembre-se, não pode ter marca. Você precisa informar que combustível é esse, se tem alguma especificidade. O caderno, esse é um caderno grande, esse é um caderno pequeno, ele tem 50, 100 folhas, a folha é branca ou a folha é de material reciclado. Qualquer tipo de informação que te deixe mais próximo da aquisição desse objeto, desse bem, desse insumo, é importante que seja dito aqui. Volto a lembrar, a indicação de marca não é permitido. Canetas. Que caneta é essa? Ela é preta? Ela é azul? Ela tem bico 0.5, 0.7, 1 ou qualquer outra especificação que você julgar necessário para que a caneta adequada seja adquirida. Ainda preencher quantidade, unidade, categoria, custo unitário, custo total, e o mês em que vai ser preciso desembolsar o recurso necessário para a aquisição deste bem, desse insumo ou desse serviço que está sendo solicitado. Isso foi feito para uma meta. Você vai fazer isso para todas as metas que compõem o seu projeto. Algo que é de extrema importância e que você precisa saber e se atentar é que contratações de pessoal, ou seja, de corpo técnico, de equipe, elas podem sim ser solicitadas ao PDRS Xingu. Mas lembre-se de, caso a sua contratação seja pelo regime CLT, é preciso que todos os encargos trabalhistas eles sejam contabilizados. Então, na hora de contratar alguém, não pense só no salário líquido. Pense em todos os encargos. Pense nas férias, no 13º, no FGTS, acho que desconto de imposto de renda, multas sobre rescisão e quaisquer outros que são necessários para que, de fato, você possa orçar um valor que seja real e que não venha a impactar de forma negativa se porventura você tiver que fazer a alteração durante a execução do projeto. Eu recomendo a leitura de 3 documentos para que você entenda como o processo de aquisição e de prestação de contas junto ao PDRSX ele é feito, tá? Então, esses 3 documentos vai ter o link para acesso e eles são um regramento para seleção de projetos, gestão de contratos e de compras, o manual de gestão de projetos e o manual de prestação de contas referente a termos de cooperação técnica e financeira dos projetos do PDRS Xingu. Esses são documentos importantes para que você entenda como que os processos são feitos, tanto pela gestora como pelo proponente, quando ele celebrar um acordo de cooperação técnica e financeira, que é uma forma em que alguma parte de recurso do projeto é transferido ao proponente, mas ele tem a obrigação legal de fazer aquisições, sejam elas de que natureza for, e fazer uma correta prestação de contas disso tudo. Então, para que não haja nenhum equívoco na proposição do seu projeto, leia esses documentos com atenção, consulte profissionais que possam lhe ajudar na determinação de valores, principalmente relacionados à contratação de pessoal. E ainda te lembro que itens que sofrem alteração de valor constantemente, e aí eu vou utilizar aqui o exemplo, o combustível,
você tem que pensar que se você vai fazer a proposição de execução de combustível para um projeto que vai durar a execução de 12 meses, pense que você está fazendo uma cotação hoje, no mês de julho de 2024, mas que o seu projeto provavelmente vai ter o termo de abertura dele assinado, quando aprovado, a partir do mês de janeiro, porque a homologação final desse processo, desse edital, acontece em dezembro. Ou seja, o mês 1 do seu projeto vai ficar entre janeiro e fevereiro de 2025. Daqui a um ano, ou seja, em julho de 2025, é muito provável que o combustível esteja um pouquinho mais caro do que está hoje. Considerando os aumentos anteriores ao mês de julho de 2024, essa proporção, coloque um percentual a mais, mas não muito, porque senão o seu valor determinado, o que você declarou, pode estar muito em desacordo e isso não ser bem visto pela comissão avaliadora. Até porque há um anexo que é solicitado no edital sobre que é uma declaração de compatibilidade de preço, ou seja, você está se comprometendo que os preços que você está incluindo no seu projeto, eles estão de acordo com o mercado. E aí vem uma outra questão. André, mas o mercado local, ele é um mercado que não tem tudo. O mercado de Altamira, apesar de ter bastante comércio, mas a gente não encontra tudo. Como é que eu faço isso? Se eu não encontrar um produto no mercado local, que eu possa colocar esse orçamento dentro do meu projeto, tirar uma média disso, é importante que sempre você faça uma cotação de 3 fornecedores, para que você tenha uma média real sobre isso, né? Sobre esse item específico. Mas vamos dizer que existe um produto que não tem no mercado de Altamira. Você vai ter que entrar numa cotação num site, fazer uma cotação, considerar se ainda tem algum imposto a ser pago sobre essa compra, se tem frete, se tiver frete, preveja o valor do frete. Se é um equipamento extremamente especializado e que precisa de uma instalação específica por quem está lhe vendendo, é preciso também que, se esse custo não for ofertado pelo fornecedor, que você preveja e coloque isso dentro dos custos do seu projeto. Fique atento. Os projetos precisam estar em acordo com orçamentos que são reais. Esse é um item que vai ser muito bem avaliado. Após você ter construído o seu cronograma físico e financeiro, vem algumas etapas, alguns itens a serem preenchidos que vão ficar mais fáceis, caso o cronograma físico e financeiro esteja completo. Por isso é importante que você tenha muito claro e finalizado o seu cronograma. Nós vamos falar sobre o detalhamento das parcerias. Você lembra que na hora de detalhar quais que são as atividades que compõem a sua meta, há um campo que precisa ser designado de quem é a responsabilidade de execução de cada atividade, podendo ser o PDRSX, através da sua gestora de projetos, o próprio proponente ou parceiros. E o que são parceiros dentro de um projeto e principalmente aqui no PDRSX? Os parceiros são qualquer instituição que vai ajudar na execução de alguma atividade do seu cronograma físico ou ainda que vai contribuir com recursos financeiros, sejam eles oriundos de bens ou de mão de obra, hora técnica, para que o objetivo do seu projeto ele seja alcançado. O detalhamento das parcerias, ele é um campo simples. Então, uma vez que você já listou tudo que você precisa fazer no seu projeto e quem é que vai fazer cada coisa, é extrair quais que são as responsabilidades, quais que são as atividades que cada instituição que é parceira vai fazer dentro do seu projeto. E aí, como exemplo, nós temos a instituição, você vai preencher que instituição é essa, qual que é o tipo de parceria, ou seja, você vai dizer que essa instituição
vai ajudar na execução da meta X nas atividades X assim, 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 assado. Você vai explicitar qual que é o contato, ou seja, quem que é a pessoa, né, que porventura quiser ali fazer uma conversa, uma averiguação para verificar acerca dessa parceria, qual que é o cargo ou função que essa pessoa exerce dessa instituição, o telefone para contato e o e-mail. Na medida do possível, formalize através de uma carta ou uma declaração ou as parcerias que estão sendo apresentadas para execução do seu projeto. Por que que isso é importante? A parceria, ela vai de um abraço à cedência de um helicóptero. E aqui eu estou sendo extremamente, né, bem de um extremo ao outro. Estou extremamente exagerada. Você imagina que você estabeleceu uma parceria para fornecimento de abraços por uma instituição X. Quando chegou o momento de execução do projeto, essa instituição X saiu de cena e ela não pôde mais contribuir. É fácil você conseguir uma outra instituição que vá te ajudar na cedência desses abraços. Porém, se essa parceria estiver relacionada à cedência de um bem ou de profissionais específicos para que a atividade X seja efetivada, isso pode impactar, caso não esteja visível, não esteja claro como essa parceria foi feita e da celebração de fato dessa parceria, para a comissão avaliadora ficar um pouco fragilizada diante dos argumentos ou da falta desse tipo de registro, ou seja, dessa documentação. Então, tenha clareza. Se o seu projeto necessitar de parcerias, faça. É sempre importante e mais viável trabalhar com outras organizações, com outras instituições. Mas tenha clareza de que a sua parceria precisa estar documentada de alguma forma. Não é um contrato, você não precisa celebrar nada em cartório, mas é preciso que haja uma carta, uma declaração de intenção de que o que está sendo proposto no projeto, caso ele venha a ser aprovado, ele de fato vai ser executado e isso não venha a trazer nenhum infortúnio, nenhum prejuízo para a execução. O item recursos humanos é também um item que compõe o plano de trabalho. E ele também é fácil de ser preenchido porque você já vai ter determinado lá no seu cronograma físico e financeiro as atividades e todos os insumos, bens e profissionais que serão necessários para a execução do projeto. Então, nesse campo, devem ser informados o número total de profissionais necessários para a execução de todas as atividades, qual a formação acadêmica ou técnica desses profissionais, qual é a modalidade que esse profissional vai estar ligado ao projeto. Ele é um contratado? É um CLT? Ele é uma pessoa jurídica, um diarista? É um consultor, um voluntário? Ele é uma contrapartida da instituição ou ele é um fruto ali de uma parceria? Esse campo ele é bem simples. Ele é composto por 4 colunas, onde diz função e perfil, ou seja, você vai dizer que função é essa que essa pessoa, né, que esse profissional, ele vai exercer dentro do projeto, qual é a sua formação, a modalidade de contratação e a carga horária. Lembre-se, lá no cronograma físico e financeiro, você vai determinar que talvez um profissional, a esse exemplo que nós temos como coordenador do projeto, ele vai acompanhar toda a execução do projeto. Então, qual é o tempo de dedicação desse profissional para este projeto? E é daí que sai a mensuração da carga horária dedicada ao projeto. E assim você vai determinar para todos os outros profissionais. Se for um consultor, né, de uma consultoria X, ele tem um tempo específico que ele vai se dedicar, que ele vai ser contratado para exercer as atividades determinadas no projeto. E assim você vai fazendo para todos os outros profissionais que vão ser alocados para a execução das atividades. Um item de extrema importância e que será muito bem avaliado, pois conversa
com o critério 2, que é a efetividade operacional de implementação, item peso 2, é a sustentabilidade do projeto. Nesse item, deve-se apresentar detalhadamente quais são as ações que serão tomadas para manter os bens adquiridos pelo PDRSX. E essa manutenção, ela deve prever que o bem permaneça em perfeito estado e funcionando de fato. Vamos a alguns exemplos. Se for solicitado um carro sem especificação, se ele for adquirido pelo PDRSX e destinado ao projeto, quando o período do projeto se encerrar, vamos imaginar que o seu projeto tenha 12 meses, durante esses 12 meses, em algum momento, o carro foi adquirido, e aí passou os 12 meses, o projeto acabou, alcançou os resultados e tudo mais, mas depois disso, como é que esse bem vai ser mantido? Quem é que vai pagar o IPVA? E o seguro anual? As revisões que são necessárias? Quem é que vai fazer o abastecimento? Ou qualquer outro investimento de manutenção que seja necessário para o funcionamento desse carro. Se o seu projeto tem uma obra civil que foi construída pelo PDRSX e ela foi entregue em perfeito estado, passado o tempo de execução do projeto, o projeto se encerrou, quem vai arcar com os custos com IPTU, taxa de resíduos sólidos, água, energia elétrica, internet, limpeza do prédio? Se outros bens foram adquiridos, como é que vão ser feitas as manutenções e os reparos? Computadores, impressoras, celulares que precisarem eventualmente de manutenção, quem pagará por essas manutenções? De onde que vem o recurso para que isso seja feito? É preciso que essas explicações, em cima do que foi listado de solicitação de obras, de bens e serviços, né, lá do seu projeto, principalmente no tocante a bens, elas fiquem claras para que a comissão avaliadora entenda que o projeto ele continuará existindo e que os bens adquiridos eles serão mantidos em perfeito estado e funcionando adequadamente, para que sirva para uma continuação de projeto e também para outras pessoas beneficiárias. É importante ainda que seja especificado a quem pertencem esses bens após o prazo de execução do projeto. E ainda, quais são as propostas que você, proponente, vai fazer para curto, médio e longo prazo para manter os resultados alcançados durante a execução do projeto ou ainda para expandir esses resultados? É importante que o PDRSX tenha clareza de que os recursos que você está solicitando, eles serão empregados para além do tempo de execução do projeto que você está solicitando. Porque a ideia é que, o objetivo é que essa sustentabilidade do projeto, ela permaneça por mais tempo do que 12 ou 24 meses que vão ser solicitados e que vão estar explicitadas as atividades e os insumos ligados a essas atividades e metas que constam dentro da proposta de projeto que você vai estar submetendo. Para compreender um pouco mais sobre essa questão, verifique no Manual de Gestão de Projetos algumas informações que podem lhe ajudar a entender sobre a responsabilidade que proponentes devem ter para com bens adquiridos via o PDRSX.